Amém? Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória e aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Amém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele nunca deixou faltar. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Amém? Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me envolver nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma desejo a ti, junto com os anjos eu cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A ti, Senhor, eu te louvo, Pai. Amém? Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Uau! Maravilha! Eu acho que todo mundo sentiu o desejo de dizer aleluia, não é verdade? Louvado seja o Senhor nosso Deus por este culto de adoração. Gratidão sincera à equipe da música, estas jovens que cantaram para a gente, a todos que organizaram a programação desta manhã. Eu tenho certeza que todos nós estamos e seremos ainda ricamente abençoados pela graça de Deus e agora pelo estudo da sua palavra. A minha primeira palavra não poderia ser outra, senão muito, muito obrigado ao meu Deus, porque me trouxe aqui nesta manhã. Está aqui a minha querida esposa e a minha filha, que chegou agora há pouco. Um prazer ter a minha família reunida. Devido às muitas viagens, nem sempre elas podem me acompanhar. Na verdade, a minha filha já vive aqui em São Paulo. Quando eu tenho algum compromisso perto, a alegria de ter a esposa junto. Mas a minha gratidão ao meu colega de ministério, pastor Judson, já de longa data, amigo pessoal, pelo convite que fez para que eu estivesse aqui. E
ele foi muito generoso com as palavras dele, inclusive assunto do futebol, viu? Não é bem assim não. Na verdade, assim como ele, eu também gostei muito de jogar futebol. Agora, já não pratico mais, mas é uma alegria realmente ter bons amigos e eu não poderia deixar de acolher o pedido dele. Mas é claro, a razão principal de eu estar aqui e da vinda do Quarteto Arautos do Rei com o pastor Ivan Saraiva em maio, é porque essa igreja tem um grande significado. E quando eu falo igreja, eu falo aqueles que fazem a igreja. Pelos seus 90 anos de bênçãos, de glórias, pelo trabalho lindo que esta igreja tem realizado nesta cidade. Então, para nós, da Novo Tempo e da equipe da Voz da Profecia, será um prazer e uma honra participar das celebrações de 90 anos desta igreja. Portanto, muito obrigado, é um prazer estar aqui. A minha saudação aos internautas, você que está acompanhando, quem sabe, da sua casa, distante, quem sabe não pode sair de casa, sinta-se parte da adoração. Deus quer tocar no seu coração também. Mas é claro, lhe faço um convite para que você venha aqui. Posso fazer, pastor Judson? E haverá um lugar para você aqui nesta igreja, eu tenho certeza disso. E é uma igreja acolhedora, uma igreja amiga. Quando eu cheguei hoje aqui, cedo com a minha esposa, ela recebeu uma rosa. Que carinho, que alegria. Você será muito bem recebido, você sentirá em casa, parte da família. Venha. E se você, quem sabe, não mora na região, mas gosta do culto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, procure uma igreja mais perto de você. encontreumaigreja.com.br é o site, e você facilmente irá encontrar um povo simples, mas um povo que ama Jesus. E você será muito bem recebido. Mas é uma alegria ter você com a gente neste culto também. Nós vamos dedicar um tempo a falar sobre um dos temas que envolve a família. Tivemos 10 dias de oração, na verdade, oramos todos os dias, mas quando a nossa organização decidiu dedicar este tempo, ou melhor, criar este projeto, era para que nós não apenas fortalecêssemos esse costume, essa prática em nossa vida, mas dedicássemos nesses dias um pouco mais de tempo à oração e com um tema específico. E o tema não poderia ser melhor: orar pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, orar para que as nossas famílias sejam fortalecidas. E para que isto aconteça, nós temos que compreender todos os planos de Deus para a nossa vida. E um deles é o que nós vamos abordar nesta manhã e nesta tarde. À tarde um pouquinho diferente. À tarde nós teremos um saldo extra, especial aqui para esta igreja. Finanças para a família, às 16h30. Talvez você pense assim: eu não preciso, a minha vida está equilibrada, eu não preciso de conselhos. Venha, não apenas porque você pode fortalecer os conceitos e as práticas que você já tem, quem sabe conhecer algo novo, aprender mais sobre esse tema e ajudar familiares, amigos. O tema é para a família e todos são muito bem-vindos. Algum recado mais, pastor Judson? Acho que não, né? Ok, vamos ao tema de hoje. Para facilitar a apresentação, eu tenho aqui alguns slides para que possamos fixar a mensagem principal que Deus preparou para nós nesta manhã, que tem a ver, como eu disse, o bem-estar e a felicidade das nossas famílias. O tema é obediência e gratidão. Eu quero recordar com vocês um pouquinho a história da criação do homem. Quando Deus criou o homem, Deus instituiu 3 princípios básicos de relacionamento. O primeiro deles, o relacionamento que Deus desejava ter com o homem, e naturalmente, homem aqui no sentido generalizado, homem e mulher. E dentro do princípio, 3 aspectos, ou melhor, 2 aspectos fundamentais nessa relação entre Deus e o homem. O primeiro foi quando Deus instituiu o sábado. O homem, ou melhor, Deus, ele desejava e deseja se relacionar com os seus filhos, as suas criaturas, todos os dias. Mas quando Deus instituiu o sábado, Deus separou um tempo especial para que esse relacionamento fosse pleno, completo e absoluto, quando o homem ia deixar as suas atividades para adorar, como eu disse, de uma forma plena ao seu Deus Criador.
E o segundo princípio que envolvia o relacionamento entre Deus e o homem foi quando Deus colocou lá no jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse assim para os nossos pais: vocês estão vendo toda esta natureza, toda esta criação, todas essas árvores, tudo isto me pertence, mas eu vou conceder a vocês para que vocês usem para o seu benefício, para a sua felicidade, para o seu bem-estar. Todavia, do fruto desta árvore que está aqui, vocês não poderão comer, porque este fruto pertence somente a mim. Talvez alguém pudesse pensar assim: será que Deus não estava sendo um tanto egoísta ao querer um fruto de uma árvore somente para ele? Por que que Deus deu esta ordem aos nossos primeiros pais, que eles não deveriam comer daquele fruto? E essa ordem de Deus vinha com uma advertência, de que se eles desobedecessem à ordem de Deus, se eles comessem o fruto, eles morreriam. Deus queria o bem-estar dos seus filhos. E quando ele deu esta ordem aos nossos primeiros pais, ele tinha 3 objetivos específicos. Prestem atenção. O primeiro deles, que o homem se lembrasse de que ele é criatura e não criador. Se lembrasse da soberania de Deus e não vir a cometer o mesmo pecado que Lúcifer cometeu lá no céu quando ele quis ser igual a Deus. Portanto, lembrar de que o homem era criatura e não criador. O segundo, quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, olhassem para aquela árvore, eles se lembrariam de que não apenas aquela árvore pertencia a Deus, mas todas as demais árvores pertenciam a Deus, toda a natureza, o lar, o jardim, tudo. E eles usavam para o sustento, para o bem-estar e a felicidade, e assim eles se lembrariam de um segundo aspecto, a dependência de Deus. E o terceiro aspecto, tão importante quanto, quando eles olhassem para aquela árvore, eles teriam oportunidade de demonstrar lealdade, fidelidade ao Deus que os criou. Eu disse que são 3 aspectos importantes que Deus estabeleceu lá no Éden. O segundo é o relacionamento do homem com o seu próximo. E aí Deus constituiu o quê? A família, através do casamento. O ideal de Deus era que o homem se casasse com a mulher e eles tivessem filhos, e a sociedade seria constituída de famílias. E é uma bênção as famílias. Nós compreendemos de uma forma muito mais ampla o amor de Deus por nós quando nós temos os nossos filhos. A família é o ideal de Deus para a sociedade. E o terceiro princípio de relacionamento que Deus instituiu lá no Éden, o relacionamento do homem com as coisas criadas. E nesse aspecto, Deus colocou o homem como mordomo, por ter inteligência, ser superior às coisas criadas, e o lar, a terra, ele iria guardar, cultivar, não do mal, do perigo, mas ele teria a responsabilidade de administrar os bens do Senhor. Portanto, com base nesses 3 princípios de relacionamento, o homem tinha tudo para ser feliz e viver uma vida de plena felicidade. Todavia, o homem pecou. O homem desobedeceu a Deus e comeu o fruto proibido. E a consequência da desobediência era a morte. O homem ia morrer e desaparecer da face da terra. Mas a história bíblica nos diz que Deus foi ao encontro do homem e Deus ofereceu um plano de redenção para o homem. Adão e Eva reconheceram o seu pecado, se arrependeram de seu pecado, mas o salário do pecado é a morte, e Deus então fez um plano de resgate, e através do seu filho, ele viria para morrer no lugar do homem. E o que Deus então fez? Ele pediu a Adão e Eva que tomassem um cordeirinho, eles sacrificaram aquele cordeiro, apontando para o Messias que viria, e Deus então disse a eles: agora vocês vão tirar a pele deste animal e fazer vestimentas para cobrir a sua nudez. Eu não sou nenhum teólogo, e eu vou apresentar aqui algo que eu entendo e compreendo o que se passou ali no Jardim do Éden. A Bíblia diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Mas eu pergunto, quando nós vemos uma pessoa deformada, uma pessoa doente, pelas consequências do pecado que entrou neste mundo, nós podemos dizer que essa pessoa é a imagem de Deus? Sim. O que aconteceu?
Antes do pecado, a imagem de Deus no homem era a glória divina que revestia o homem, é que tornava o homem imagem de Deus. Quando o homem pecou, é como se a imagem de Deus lhe tivesse sido retirada. E ele percebeu que ele estava o quê? Nu. E ele começou a procurar folhas de árvores para cobrir a sua nudez. Então Deus vai ao encontro do homem, Deus apresenta ao homem um plano de redenção e diz assim: você vai te retirar a vestimenta desse animal e a pele desse animal e vai fazer vestimenta para cobrir a sua nudez. O que nós aprendemos com isso? Antes do pecado, a imagem de Deus no homem era a glória divina que revestiu o homem. Depois do pecado, a imagem de Deus no homem é o manto da justiça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos justifica e nos perdoa dos nossos pecados. Portanto, não importa como a pessoa seja, pode ser uma pessoa deformada pelas consequências dessa vida, esta pessoa pode ser a imagem de Deus? Sim, se a justiça de Cristo estiver em seu coração. Para resgatar o homem que havia quebrado os 3 princípios básicos do relacionamento de Deus, porque com o pecado o homem foi separado definitivamente de Deus. O homem deixou de ser um guardador da natureza, passou a ser um destruidor, nós vemos isso em nossos dias. E a família, que deveria ser a célula principal da sociedade, entrou em decadência. E para que Deus restaurasse a harmonia que existia antes do pecado, Deus precisou introduzir 2 novas dimensões ao seu plano original. Deus precisou fazer um plano de emergência para resgatar o homem. E a primeira dimensão que Deus precisou introduzir foram as ofertas sacrificais, porque o Messias viria na plenitude dos tempos, no tempo determinado por Deus, mas era necessário que a mensagem do Messias fosse pregada, e esse ministério das ofertas sacrificais, ele foi introduzido lá no Jardim do Éden, primeiro com os pais. Posteriormente, Deus instituiu o santuário nesta terra, a habitação de Deus. Êxodo 25, verso 8, é o Deus conosco do Antigo Testamento, quando Deus disse: eu farei um santuário e habitarei no meio deles. Deus instituiu o sistema das ofertas sacrificais, as leis cerimoniais, que apontavam para o Messias que viria. Notem, todo o serviço do santuário, absolutamente tudo, as peças, a obra do sumo sacerdote, do cordeiro, tudo representava uma das facetas do ministério de Cristo. Tudo apontava para o Messias que viria. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, seu sangue foi derramado, cumprindo todo o simbolismo do serviço do santuário das ofertas sacrificais. Mas eu pergunto, as ofertas continuaram após a cruz? Continuaram, não apontando para a obra de redenção que seria realizada, mas como gratidão pela obra de redenção que foi realizada. E quais são as ofertas que nós demonstramos, que nós entregamos a Deus como gratidão pela salvação que temos em Cristo? Quando você dedica parte do seu tempo para vir aqui na igreja, para ensaiar, para cantar, para fazer a obra de assistência social, para fazer um trabalho missionário, quando você dedica o seu tempo para visitar uma pessoa enferma, para ajudar um pobre necessitado, sabe o que você está dizendo? Senhor, muito obrigado pela salvação em Cristo. Quando você dedica o seu corpo cuidando bem dele, não para você ficar sarado e bonito, mas para que você seja um terreno fértil para a atuação do Santo Espírito de Deus, para que desperte os seus dons, para que você compreenda a vontade do Senhor. Sabe o que você está dizendo quando você cuida da sua saúde? Senhor, muito obrigado pela redenção em Cristo. Quando você dedica os seus talentos para ajudar o próximo e ajudar a igreja a pregar o Evangelho, você está dizendo obrigado pela redenção em Cristo. E quando você separa as suas ofertas e as entrega aqui na igreja como um ato de adoração, você está dizendo: Senhor, muito obrigado pela redenção em Cristo. Mas eu disse que Deus precisou introduzir uma segunda dimensão ao seu plano original, certo? Qual é essa segunda dimensão? O que aconteceu com os nossos primeiros pais em relação ao Jardim do Éden? Eles foram o quê? Expulsos do Jardim do Éden. Não muito tempo depois, diz o livro História da Redenção, que Adão e Eva vinham até a porta do jardim para chorar pelo lar que eles haviam perdido, até que Deus retirou o Jardim do Éden desta terra. Agora, o que ficou lá dentro do Jardim do Éden? O que ficou dentro do jardim que foi retirado desta terra? A árvore da vida, que estará na eternidade, e uma outra árvore. Qual é essa outra árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal.
Agora, irmãos, raciocinem comigo. Se Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no Jardim do Éden, com um benefício, ou melhor, com um objetivo específico, e os nossos primeiros pais não tinham mais acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele tinha um objetivo para o homem, Deus precisou agora substituir a árvore do conhecimento do bem e do mal com os mesmos objetivos pelos quais ele a colocou ali no jardim. E o que Deus instituiu após o pecado, fazendo parte desse plano de emergência, de resgate do ser humano, para substituir a árvore do conhecimento do bem e do mal, com os mesmos objetivos pelos quais ele a colocou no jardim? Deus instituiu os dízimos. É isto mesmo. Qual o objetivo dos dízimos? Quando nós dizimamos, nós reconhecemos, em primeiro lugar, que somos criaturas e não Criador. Reconhecemos a soberania de Deus. Quando nós dizimamos, nós reconhecemos a nossa dependência de Deus, porque o talento, a capacidade, a saúde, a inteligência que nós temos para trabalhar, para nos sustentar, para produzir e para render, tudo vem de Deus. O que nós temos também pertence ao Senhor. Nós devolvemos a parte que Ele pediu, mas reconhecemos a nossa dependência de Deus, para que Ele continue nos sustentando, para que possamos viver com dignidade. E o terceiro motivo, quando nós dizimamos, nós demonstramos obediência, e demonstramos lealdade e fidelidade ao Deus que nos criou. Sobre dízimos, eu gostaria de apresentar 4 aspectos importantíssimos. Irmãos, nós estamos falando aqui de um plano de salvação do ser humano. Primeiro ponto importantíssimo: os dízimos pertencem a quem? A Deus. Eu acho que está claro, ninguém tem dúvida disso. Nós podemos ler isto na palavra de Deus. Levítico capítulo 27, verso 30, diz que os dízimos são do Senhor, santos são o Senhor. Segundo, por que nós dizimamos? Porque obediência a uma ordem de Deus. O dízimo me pertence e vocês vão devolver o dízimo em minha casa. Obediência ao pedido de Deus. Agora, o que nos motiva a nós sermos obedientes? O que motiva? O amor. O que faz com que nós sejamos obedientes é o amor. Eu vou dar aqui um exemplo para nós possamos compreender este conceito importante. Quando uma criança cresce obedecendo por amor, ela se torna um juvenil, um adolescente, um jovem e um adulto, e ela sempre ouvirá os seus pais e os obedecerá. Está aqui minha filha, que é um exemplo do que eu estou dizendo. Agora, quando os filhos crescem obedecendo por temor, não por amor, quando eles se tornam jovens, infelizmente, eles têm a tendência de dar as costas para os pais e seguir o seu próprio caminho, fazer aquilo que eles acham que é certo e que é errado. A obediência genuína é fruto do amor, e é isso que nos motiva a sermos leais e fiéis a Deus. E um outro aspecto importante a respeito do dízimo, para nós concluirmos, é bom que nós compreendamos isto. Deus aceita o bom dízimo e Deus aceita o mau dízimo. E agora, pastor, o que é isto? Abram as suas Bíblias em Levítico capítulo 27, verso 32 e 33. Eu já deixei aqui marcado e achei rapidamente. Vou aguardar que vocês localizem. Levítico capítulo 27, verso 32 e 33. E na minha Bíblia diz assim. Algumas pessoas estão procurando. Levítico 27, 32, 33. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mau, nem o trocará, mas se de algum modo trocar, um ou outro serão santos, não serão resgatados. Os escritores rabínicos descrevem este quadro da seguinte maneira: quando alguém ia devolver o dízimo de gado da ovelha, ele colocava as ovelhas, por exemplo, num lugar seguro, num aprisco,
ele ficava na porta, segurando uma vasilha com uma tinta vermelha, com uma vara, ele abria a porta do aprisco e as ovelhas iam saindo. E ele contava até 10, ou marcava a primeira, não importa, marcava uma, contava até 10, marcava outra, contava até 10, marcava outra, contava até 10, e assim sucessivamente. Esta ovelha marcada poderia ser a melhor, a mais saudável, a mais gordinha, mas poderia ser a magra, a doente, a enferma. Não importava, aquela que fosse marcada seria entregue a Deus e seria aceito por Ele. Alguém talvez possa perguntar assim, será que existe algum mau dízimo hoje em dia? Eu não diria que existe mau dízimo, mas às vezes a gente fica com uma dúvida sobre receber ou não receber outro ou aquele dízimo. Por exemplo, imagine que alguém aqui tem um mercado, tem um bar, e ele vende lá, entre tantas coisas, vende bebida alcoólica, abre no sábado, etc. Ele entra aqui na igreja e quer devolver o dízimo. A igreja aceita ou não aceita? Nós temos que entender, em primeiro lugar, o seguinte: se não é de uma prática ilícita, o dinheiro pertence àquela pessoa. Se ele quer vir aqui nesta igreja, ou alguma outra igreja, devolver o dízimo, não cabe à igreja investigar se é certo ou se é errado, porque a pessoa não está devolvendo um dízimo para uma igreja, uma pessoa devolve um dízimo para Deus. Se aquele dízimo será aceito ou não, receberá a bênção ou não, nós não podemos questionar. Estou apenas citando um exemplo, e eu não estou dizendo isso aqui como um pastor para fomentar a entrada dos dízimos, eu estou apresentando um conceito. Deus é o grande líder e comandante dessa organização. Eu trabalhei muitos anos na área financeira, eu digo para vocês, não é por falta de recursos que essa igreja deixa de crescer, porque Deus é o Senhor de todas as coisas, e as suas provisões não falham. Eu estou apenas dizendo um conceito. Há algo importantíssimo aqui que nós não podemos esquecer: dízimo quer dizer 10%, e se existe algo importante na questão dos dízimos, é essa palavra, quantidade. Quando Deus deu a ordem para que Adão e Eva não comessem do fruto proibido, não importa se eles comessem por inteiro ou décima mordida, era desobediência. Dízimo quer dizer 10%, nem mais, nem menos. Se alguém devolve um dízimo parcial, ele está sendo infiel a Deus. Nos lembremos desse assunto tão importante. Vamos agora fazer um rápido paralelo com as ofertas. A lição discorreu sobre esse assunto, mas às vezes ficam algumas dúvidas sobre a diferença de dízimo e de ofertas. Nós aqui mencionamos que o dízimo ele é de propriedade de Deus, e as ofertas é de propriedade de quem? Do homem. Ela sai daquilo que é nosso, os 90%. Quando que a oferta passa a ser de Deus? Quando propõe-se no coração em dar, já passa a ser de Deus. É por isso que lá em Malaquias, Deus diz assim: quem me roubais nos dízimos e nas ofertas? Deus estava se referindo a ofertas que haviam sido prometidas e não estavam sendo cumpridas. Este foi o pecado de Ananias e Safira. Eles venderam a propriedade, o dinheiro era deles, eles não deram aquilo que havia prometido e foram fulminados. Eu não vou entrar aqui no contexto da história bíblica, mas a verdade é que quando eles colocaram no coração em dar e assumiram esse pacto, não era mais deles. Portanto, a oferta passa a ser de Deus quando nós propomos no coração, mas ela vem daquilo que é nosso. Segundo conceito importante: dízimo quer dizer 10%, um ato de obediência a Deus. E as ofertas? Quanto nós devemos ofertar? É o homem que determina o quanto vai ofertar. Por quê? Irmãos, entendam muito bem, porque aqui talvez esteja a parte mais linda daquilo que nós estamos estudando. Eu tenho aqui um irmão aqui à frente. Como é o seu nome, irmão? Raine. Raine, você me empresta a sua Bíblia? O Raine, acertei, obrigado. O Raine me emprestou a sua Bíblia. Obrigado, Raine. Eu vou levá-la para casa, tá bom? Eu vou estudá-la, vou fazer alguns estudos, eu vou pedir ao pastor Ivan Sarave que quando vier aqui, dia 12 de maio, lhe entregue, tá bom? Vamos imaginar que eu tomasse a Bíblia dele emprestado, levasse para casa, estudasse a Bíblia, etc., e eu voltasse aqui a esta igreja e dissesse: Raine, está aqui a sua Bíblia. O que eu demonstrei quando eu devolvi a Bíblia para ele? O que eu demonstrei? Eu nem disse obrigado para ele. Como é que eu demonstrei gratidão? O que eu demonstrei? Repita, irmão, por favor. Honestidade. Devolver ao dono aquilo que é dele é um ato de honestidade.
Irmãos, quando nós devolvemos o dízimo a Deus, nós estamos sendo honestos, leais, fiéis. Devolver dízimo não é gratidão. Agora imagine o seguinte: Raine, você me ajudou emprestando a sua Bíblia. Olha, eu estudei, preparei um sermão, fiz alguns estudos. Eu quero demonstrar agora a minha gratidão pelo que você fez por mim, lhe dando a minha caneta. É só uma ilustração, viu? Obrigado. Pode não ter um valor significativo muito grande, mas é meu. Eu estou tirando algo do que é meu para dar ao Raine pela bênção que ele me proporcionou. Exatamente por esse motivo que Deus não disse quanto nós temos que ofertar, pois é na oferta que nós demonstramos o quanto nós somos gratos a Deus. É na oferta que nós demonstramos o quanto nós amamos a Deus. É na oferta que nós demonstramos quanto eu estou me desprendendo das coisas materiais da vida e agradecendo a Deus pela salvação em Cristo, pelo meu lar, pela minha família, pela minha saúde, pelos meus filhos. E é exatamente por esse motivo que Deus não disse quanto nós temos que ofertar, porque o grande diferencial do nosso relacionamento com Deus, na questão financeira, não está em dizimar, mas está em ofertar, porque nós estamos tirando daquilo que é nosso. Qual é a motivação para nós dizimarmos? Para ser obediente? E o amor. E qual é a motivação para nós ofertarmos? Não poderia ser outra coisa? O amor. O verso mais conhecido da Bíblia diz o quê? Foi o verso para memorizar da lição dessa semana. O que é que o verso diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Vamos parar aqui. Deus amou e por isso Ele deu. Qual é a motivação de Deus para dar o seu Filho? O amor. E Deus deu o seu Filho quando nós estávamos nos nossos pecados e apesar dos nossos pecados. E a Bíblia diz mais. A Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. A motivação para nós darmos é o amor. Eu mencionei hoje lá na classe dos jovens, porque esse verso apareceu na lição, naturalmente. Quando eu realizo um casamento, independente do tema ou da mensagem, eu sempre digo uma frase aos noivos. Então, eu vou aproveitar aqui o casal. Eu sempre digo a eles o seguinte: se vocês querem viver o amor e serem felizes, eu digo aos noivos, vocês precisam amar sem esperar receber nada em troca. O segredo da felicidade conjugal é quando a esposa ama o marido sem esperar receber nada em troca, e quando o marido ama a esposa sem esperar receber nada em troca. Amar é dar sem esperar receber nada em troca. Essa é a essência do relacionamento de Deus conosco. Imagina se Deus fosse nos amar por aquilo que nós fazemos por Ele, irmãos. Então aqui está a essência, o amor. Eu mencionei que na questão do dízimo, Deus aceita o bom dízimo e o mau dízimo. Agora eu pergunto, Deus aceita a boa oferta? Aceita? Deus aceita a má oferta? Não aceita. Vamos então entender este conceito, abrindo em Levítico capítulo 22, verso 21 e 22. Levítico capítulo 22, verso 21 e 22. Está bem perto do outro texto que nós lemos. Todos já encontraram? Na minha Bíblia diz assim: quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária, do gado do rebanho, o animal deve ser sem defeito para que seja aceito. Não haverá defeito nenhum. O cego, o aleijado, o mutilado, ou seroso, ou sarnoso, ou cheio de impingens, não os oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Vamos lembrar aqui aquele quadro anterior. Nós mencionamos que quando alguém ia devolver, como exemplo, o dízimo das ovelhas, ele ficava na porta e ele ia contando e ia marcando. Mas quando ele ia separar a ovelha para oferecer a Deus, o que ele fazia? Ele entrava no aprisco, fechava a porta e ele saía procurando qual ovelha? A melhor, a mais saudável, a mais gordinha. Por quê? Por que a oferta tinha que ser perfeita? Qual é a razão? Está aqui a resposta, irmãos. As ofertas apontavam para quem? Para Jesus, o sacrifício perfeito e expiatório. A essência do plano da salvação,
a cruz do Calvário, o Messias que viria. As ofertas apontavam para Cristo. Na questão do dízimo, a palavra-chave é o quê? Quantidade, 10%. Na questão das ofertas, a palavra-chave é qualidade, não é quantidade. Aí eu pergunto a vocês, se os nossos talentos, se o nosso corpo, e o nosso tempo, e os nossos tesouros, são as ofertas de hoje, que apontam para a redenção em Cristo, eu pergunto, será que nós podemos oferecer uma má oferta? O que nós estamos oferecendo dos nossos talentos para Deus? Eu comentava com o Mauro aqui, antes de nós entrarmos para a igreja, este lindo trabalho, igreja aberta, dedique o seu dom, dedique o seu talento. O que você faz durante a semana para o seu sustento pessoal? Será que isso não pode ser usado para o nosso próximo? Será que você não pode dedicar aquilo que é o seu dom a ajudar alguém que precisa, dentro de sua esfera de atuação? O quanto do nosso tempo temos dedicado para Deus? Será que é a sobra do tempo? Se sobra, eu vou à igreja. Se não sobra, eu não vou. Se sobra, eu participo das atividades da igreja. Se não sobra, eu não vou. Se sobra tempo, eu estudo a Bíblia. Se não sobra, eu não vou. Às vezes a gente liga a vida no automático e entra naquela rotina e nos esquecemos de oferecer com qualidade o nosso melhor para Deus. Nós temos um exemplo clássico do que isso significa na Bíblia. Está em Marcos, no capítulo 12, não precisa abrir, porque vocês conhecem a história. Jesus estava no templo com os seus discípulos. Chegou o momento das ofertas. E eu não sei se vocês sabem, mas alguns ricos fariseus, quando eles iam devolver as suas ofertas, eles faziam o seguinte: eles iam à frente, muito bem alinhados, e eles traziam 3 servos. Um ia à frente com um saco de moedas, e outros 2, um de cada lado, segurando uma trombeta. E quando estava em frente do gasofilácio, ou dos gasofilácios, aquele que tinha as moedas, deitava nos gasofilácios as moedas. E os outros 2, com as trombetas, faziam o quê? Tocavam as trombetas. Em meio àquele burburinho, aproximou-se uma viúva, pobre. Ninguém viu aquela mulher, mas Jesus a viu. Ela entrou no templo e, pela iluminação que recebemos, através dos escritos de Ellen White, nos diz que ela foi no gasofilácio que se destinava aos pobres. E ela colocou ali 2 moedas. Jesus então chamou a atenção dos discípulos e disse assim: esta mulher colocou no gasofilácio mais do que todos os outros ofertantes juntos. Esse texto sugere que Jesus era ruim de matemática, né? Como que 2 pode ser mais do que dezenas, centenas e milhares que ali estavam? Mas Jesus explica. Eles deram daquilo que lhes sobrava, mas ela deu o seu melhor. Ela deu tudo o que tinha, ela deu todo o seu sustento. Oferta de qualidade. Deus não está pedindo que nós entreguemos a Ele tudo do nosso tempo, dos nossos talentos ou dos nossos tesouros, mas Deus quer que nós entreguemos o nosso melhor a Ele. Me permita aqui abrir um parêntese, e vou dizer algo para vocês. Jesus não repreendeu aquela mulher por ter entrado no templo e colocado as suas moedas em uma igreja que haveria de ser rejeitada por Ele. Porque o lugar onde nós devemos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas é na igreja, como um ato de adoração a Deus. Nós não devemos administrar os nossos dízimos, mas entregá-los à administração do Senhor. E nós deveríamos fazer o mesmo com as nossas ofertas. Quem sabe em algum momento podemos explicar algo mais sobre esse tema. Mas não se esqueçam de uma coisa, irmãos: dizimar e ofertar não são atos de confiança no homem. Dizimar e ofertar são atos de confiança em Deus.
Se você confia no Senhor, siga a orientação de Deus. Se nós dizimamos, motivados pelo destino do dízimo, eu digo que nós podemos até nos decepcionar, porque quem administra são homens falhos, que têm os seus pecados, em algum momento pode errar, como nós erramos na nossa vida profissional e pessoal. Nós temos que entender o seguinte: colocar nas mãos de Deus, e Deus colocará a sua mão. E um detalhe importante: quando Deus põe a sua mão, Ele multiplica. Assim aconteceu no milagre da multiplicação de pães e peixes. Sozinho a oferta daquele garoto era 5 pães e 2 peixes, mas quando ele colocou aos pés de Cristo, Jesus abençoou e tornou-se alimento que alimentou uma grande multidão. Eu quero terminar aqui as minhas considerações deixando com vocês essas 2 perguntas. Primeira delas: o que estamos oferecendo a Deus como gratidão pelo dom da salvação e pelas muitas bênçãos que Ele tem nos concedido? Estamos nós oferecendo o nosso melhor para o Senhor? Que Deus abençoe aos pais, aos filhos, a cada família. E que este plano maravilhoso financeiro que Deus estabeleceu para nós, para a nossa salvação, seja uma realidade no nosso lar. Amém. Abra seu inário, vídeo número 91. Jesus é melhor, né? A letra consegue colocar? Ah, já está lá. Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser
Vamos orar. Nosso bom Deus, nosso Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra falada a cada um de nós. Obrigado pelo privilégio de conhecer a Tua vontade sobre a nossa vida. Ajude-nos, ó Deus, a sermos fiéis, a sermos leais, obedientes e gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que possamos não apenas viver esta linda mensagem que aprendemos de Ti, mas possamos compartilhar com aqueles que não a conhecem, para que também possam receber as grandiosas bênçãos que temos recebido das Tuas mãos de graça. Agora, ó Pai, lhe pedimos que nos despeça com a Tua bênção, com a proteção dos Teus anjos e a unção do Teu Espírito, e que este sábado continue sendo uma bênção na vida de cada um de nós. Lhe pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos sair, a orientação, né, dos diáconos, hoje diaconisas, né, da equipe feminina, cantando a música Permanente.